Boa noite, doutoras, doutores. Sejam muito bem-vindos a uma aula de Direito Processual Penal. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês me veem? Boa noite, André. Tudo em ordem. Maravilha, então, pessoal. A tela já está compartilhada aí. Vamos dar sequência no nosso estudo. Na aula passada, nós terminamos falando das características do inquérito policial. E aí eu disse para vocês que o inquérito policial tem característica de ser inquisitivo, sigiloso, oficioso, escrito, indisponível, oficial, dispensável e discricionário. E nós já vimos aí todas essas características sobre o inquérito policial, então, na aula passada. Na aula de hoje, vamos começar aí a estudar sobre a notitia criminis, ou notitia criminis. Ou seja, o que é que significa isso? A notícia criminis é o ponto de partida para uma investigação criminal, né? É a ciência de que um fato ilícito aconteceu. O Magalhães Noronha conceitua aí a notícia criminis como é o conhecimento que a autoridade policial tem de um fato aparentemente criminoso, encontro de um corpo de delito, flagrante, comunicação de funcionário, publicação da imprensa, informação de qualquer do povo. Então, a notícia criminis, na verdade, ela é ali, né, a mola propulsora para que inicie-se, então, uma investigação criminal. É o ponto de partida para que a autoridade policial, ou seja, o delegado de polícia, então, inicie as investigações. Então, essa é a grande finalidade aí da notícia criminis. E nós podemos dividir essa notícia criminis sobre algumas hipóteses. A primeira delas, né, aquela que ocorre de forma direta, de cognição imediata, espontânea ou inqualificada. Ou seja, o que é que significa isso? Quando a própria autoridade policial, no exercício do seu ofício, por suas atividades rotineiras, toma conhecimento por qualquer meio da infração penal. Exemplo, a imprensa, boatos de populares, qualquer fato da vida que evidencie a prática de um crime e chegue ao conhecimento da autoridade policial de forma espontânea. Então, aquilo que acontece naturalmente. E aí, então, a autoridade, então, instaurar a investigação com base ali e na presença de uma materialidade. A segunda hipótese de notícia do crime seria a indireta, ou seja, de cognição mediata, provocada ou qualificada. Isso significa dizer que ela se dá por um ato jurídico, ou seja, por meio do qual alguém dá conhecimento de suposto crime a uma autoridade ou a um órgão de persecução penal. Exemplo, judicial ou do Ministério Público ou até mesmo delação da vítima. E nós temos ainda a hipótese de cognição coercitiva, quando a autoridade policial toma conhecimento do fato delituoso com a apresentação do agente preso em flagrante e deverá então lavrar o auto que dará início ao inquérito policial. Então percebam, nós temos três formas até agora aqui analisadas sobre a notícia de crime, né? Ou seja, aquela que ela fica sabendo por acaso, aquela em que existe ali um ato jurídico que determina a instauração e investigação de um determinado fato, e a terceira hipótese, com a prisão em flagrante delito do autor do suposto, percebam, fiquem atentos, né, do suposto ato ilícito. Por que eu digo suposto? Porque não cabe aqui ao delegado de polícia ter um juízo de valor ou de pré-julgamento em razão do ilícito. Então é do suposto mesmo fato ilícito. Então nós temos a partir da notícia crimes a instauração do inquérito policial. E aí vocês me acompanhando, o artigo 5º do Código de Processo Penal fala aí sobre a instauração do inquérito policial. O artigo 5º do CPP tem a seguinte redação: nos crimes de ação pública,
o inquérito policial será iniciado. Então, você que está com o seu código aí, pessoal, código é feito para anotar, código é feito para rabiscar, tá bom? Código muito sem uso não tem validade, né? Ou faça anotação no seu caderno. Então, nós estamos falando de ação pública. Nós estamos falando da ação penal pública incondicionada ou ação penal pública condicionada à representação. Então, olha só, nessas hipóteses, o inquérito policial se inicia, primeiro, de ofício. Segundo, conforme nós já vimos, requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido, ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Parágrafo 1º. O requerimento a que se refere o inciso 2º conterá sempre que possível, primeiro, a narração do fato e de todas as circunstâncias. Letra B, a individualização do indiciado ou seus sinais característicos e as razões de convicção ou de presunção de ser ele o autor da infração ou os motivos que deem possibilidade de o fazer. Letra C, a nomeação das testemunhas com a indicação de sua profissão e residência. Parágrafo 2º. Do despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito, caberá recurso para o chefe de polícia. Parágrafo 3º. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública, poderá verbalmente ou por escrito comunicá-la à autoridade policial e esta, verificada a procedência das investigações, mandará aí instaurar o inquérito. Parágrafo 4º. O inquérito nos crimes de ação pública depende de representação. Melhor, o inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação não poderá sem ela ser iniciado. Parágrafo 5º. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder ao inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la, ou seja, do querelante ou de seu representante legal. Então, aqui, né, o artigo 5º, ele nos traz alguns preceitos básicos e importantes sobre o início, sobre como a ação, o inquérito policial deve ser iniciado. Então, percebam, aqui o inquérito policial será iniciado nesses termos, né? Enquanto ação penal pública e enquanto ação penal privada. Então, nós temos aqui essas distinções também, que são distinções extremamente importantes. Então, qualquer dúvida, nós analisaremos aí mais adiante. Uma outra questão que nós devemos aqui observar é que, com relação ali à leitura do artigo 5º, depende essencialmente para o início da ação penal, primeiro, se ela é pública incondicionada ou se ela é pública condicionada à representação. Por quê? Porque se ela for pública incondicionada, não tem problema nenhum. Pode ali a autoridade policial iniciar as investigações de ofício. Se ela for pública condicionada à representação, e isso quem diz para nós é o Código Penal, dependerá a autoridade policial também da representação do ofendido, da vítima, ou de seu representante legal, para que a investigação seja iniciada. E se ela for ação penal privada, depende aí também, né, do interesse do ofendido para que haja esse início das investigações. Para isso, nós temos lá aquilo que diz o Código Penal, que é a melhor interpretação e distinção sobre as ações penais. Então, o artigo 100, né, do Código Penal, pessoal, Código Penal, tá bom? Como vocês já estudaram lá na parte geral do direito penal. O artigo 100 diz: a ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. Então, a regra geral é que toda ação penal é pública, tá? E diz ainda, parágrafo 1º, a ação penal pública é promovida pelo Ministério Público, dependendo ali quando a lei exige a representação do ofendido. Então, nós estamos diante da ação penal pública condicionada à representação, ou
em casos mais específicos ainda, em requisição do ministro da Justiça. Parágrafo 2º. A ação de iniciativa privada é iniciada mediante a queixa-crime, né, pelo ofendido ou por quem tem a qualidade de representá-lo. Então, nós temos que compreender que nós já temos que observar, nós já temos que distinguir qual é a espécie de ação penal para que nós possamos também observar como é que se dará o início, como é que será instaurado o inquérito policial. Então, nós temos uma regra de que toda ação penal é pública e incondicionada. Por exceção, nós temos as ações penais públicas condicionadas à representação e ainda uma outra regra ainda mais específica com relação às ações penais privadas. Tá? O Dr. Guilherme Nucci basicamente esclarece aí 5 modos de dar início ao inquérito, que esse é o grande objetivo aqui da nossa aula. O primeiro deles, de ofício. Segundo deles, por provocação do ofendido. Terceiro, por delação de terceiro. Né? Quarto, por requisição da autoridade competente. E quinto, pela lavratura do auto de prisão em flagrante. Então guardem aqui, eu gosto muito dessa classificação do Dr. Guilherme Nucci, né? Quais são as 5 hipóteses, 5 modos de dar início ao inquérito policial. Né? Mais uma vez, façam aí uma estrelinha no material de vocês, guardem essa classificação do Dr. Guilherme Nucci, ela é bastante interessante e bastante atual. Verificando aqui, não temos nenhuma pergunta ainda no nosso chat, continuemos com a nossa aula, pessoal. Uma forma de dar início, então, ao inquérito policial seria de ofício por portaria. Né? O que significa isso? Disse que o inquérito se inicia de ofício ou ex ofício, então, quando a própria autoridade policial, sem ser instada por ninguém, ou seja, sem ser questionada, requerida, procurada por ninguém, toma conhecimento ali da infração penal e aí, então, de ofício, ela inicia o inquérito policial. Né? E nós estamos diante aí do princípio que nós já estudamos, o princípio da obrigatoriedade, ou seja, a autoridade policial tendo conhecimento de um fato que pode, em tese, ser delituoso, né, ele é obrigado a iniciar ali as investigações. Essa é a primeira forma que o Código, lá no seu artigo 5º, inciso 1º, diz, né, para o início da investigação policial. Né? Ou seja, de início, ou seja, de forma oficiosa, o inquérito ocorre com a expedição de uma portaria. Portaria é um documento inicial que serve aí para dar início, para dar andamento nas investigações. A portaria, então, ela é assinada pelo delegado de polícia e normalmente indicada a forma que revestiu a notícia do crime, ou seja, vai dizer ali como é que o delegado ficou sabendo da prática daquele possível ilícito. Contém ainda o objeto da investigação, ou seja, o fato a que deve ser apurado, as circunstâncias conhecidas até aquele momento e as diligências iniciais determinadas pelo delegado de polícia, né, para que ali os seus servidores e agentes das autoridades, de autoridade, como investigadores e escrivães, possam dar início, então, às investigações. Referido ato não é regulado pelo Código de Processo Penal, ou seja, nós não temos nada no Código de Processo Penal que fale exatamente sobre portaria, né? Até porque era um ato ali administrativo. Por requerimento do ofendido. Então, a primeira forma seria por portaria. Segunda forma de dar início ao inquérito por requerimento do ofendido. Tanto pode ser na ação penal pública incondicionada, condicionada à representação, ou até mesmo na ação penal privada. Tá? O artigo 31 do Código de Processo Penal, ele vai falar sobre a legitimidade para a representação, aquela hipótese ali de substituição processual. Essa segunda hipótese aqui que nós estamos analisando, nós já vimos lá quando nós lemos o artigo 5º, inciso 2º, né? Ou seja, ninguém mais é legitimado para dar início à investigação do que a própria vítima deste crime, né? O Guilherme Nucci, aí citando o Edmond Locard, ele diz que a queixa proveniente da vítima é o modo mais usual da descoberta de infrações graves. A queixa não obriga o tribunal a proceder
deve sempre ser verificada, pois pode ser mentirosa, a não se referir a um ato qualificado pela lei como infração. Então é importante que quando a vítima, logicamente, traga essa notícia da prática do ilícito ao Poder Judiciário, haja ali uma investigação para se comprovar se de fato existem os indícios básicos ali da autoria e da materialidade, né? O artigo 5º, como nós já vimos aqui, né, no inciso 2º, parágrafo 1º, letra A, B, C e D, ele vem trazer aqui aquilo que é indispensável, aquilo que é imprescindível para atender os requisitos legais e elementares, né, para que o inquérito possa ser iniciado, né, no caso ali da requerimento do ofendido, por requisição de autoridade judiciária ou até mesmo, né, de ofício. O que tem que conter, então, sobre essa hipótese do inciso 2º? Narração dos fatos, individualização do indiciado, sinais característicos ou porque ele não pode ser identificado, e testemunhas sobre o fato. Depois nós temos por requisição da autoridade competente, né? Quando nós falamos autoridade competente, pode ser o delegado, pode ser o promotor de justiça, pode ser o juiz de direito ou, no caso ali, né, até mesmo do ministro da Justiça. Então esse é um aspecto bastante importante, né? A autoridade judiciária, Ministério Público ou até mesmo ministro da Justiça. Por quê? Porque muitas vezes aquela alegação de que um crime aconteceu chega primeiro no fórum. A pessoa vai lá no Ministério Público e diz, olha, aconteceu isso, 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 o Ministério Público vislumbra ali a prática de um ilícito, e aí então remete essa solicitação ao delegado de polícia para que ele, com base naquele relato da vítima ou de testemunhas, inicie então uma investigação. Então é importante também esta hipótese do inquérito policial, né? Então, essa é uma situação, ou seja, quando ocorre a necessidade ali por meio da requisição da autoridade judiciária. E aí, né, não encontra guarida no sistema acusatório pregada pela nossa Constituição Federal. O que significa isso? Tá? Nós temos hipóteses extremamente importantes em que uma boa parte da doutrina diz que o Ministério Público não pode requerer o início de uma investigação, mas outra parte da doutrina diz que pode. Então, são fatos e são circunstâncias que devem ser aí analisados. Mas nós temos, né, uma disposição legal que nos traz aí essa informação. Se bem que, como eu disse, boa parte da doutrina diz que não cabe ao Ministério Público iniciar investigações, né? Mas pode aí, logicamente, ser questionado. Olha o que diz aí o Pacelli e o Fischer, né? Ele diz que o Código de Processo Penal, no artigo 5º, inciso 2º, autoriza o próprio juiz a requisitar inquérito policial. Ao nosso aviso, contudo, semelhante dispositivo somente tem pertinência com a ordem jurídica anterior à Constituição Federal, na qual se permitia aos magistrados até a iniciativa da ação penal, nos casos de homicídio ou de lesão corporal culposa, pessoal. E isso anteriormente à Constituição Federal de 88. Hoje, com a afirmação da privatividade da ação penal pública para o Ministério Público, pensamos, nos casos os autores pensam aí, que é absolutamente inadmissível a requisição de inquérito policial pela autoridade judiciária, tendo chegado ao seu conhecimento a possível existência de um fato delituoso, o juiz deveria encaminhar peças então ao Ministério Público, já que ele pode ser o titular aí da ação penal e, de todo modo, até mesmo nas ações penais privadas, ele atua no processo a custos legis, ou seja, como fiscal da lei. E aí é o que determina, então, o artigo 40 do Código de Processo Penal. Tá? Então, pessoal, mais uma vez, né, por mais que exista essa disposição no Código de Processo Penal, lá no artigo 5º, nós vemos aí que existem muitas questões que precisam ser atualizadas, até porque, né, nós temos um confronto, um conflito aparente de normas entre o Código de Processo Penal e a própria Constituição Federal, até porque o Código de Processo Penal é anterior à Constituição
Federal, por mais que ele já tenha sofrido aí muitas alterações e atualizações, tá? Com relação ao Ministério Público, até porque ele possui lá as prerrogativas do artigo 129 da Constituição Federal, as atribuições do MP, então nada se questiona aí com relação à possibilidade do Ministério Público requerer a instauração aí de inquérito policial. Por delação de terceiro, né? Também está lá no parágrafo 3º do artigo 5º do Código de Processo Penal, quando uma terceira pessoa vai lá e delata, né? Conta para alguém o conhecimento que ela tem sobre a prática do ilícito. Então percebam, todas as formas possíveis são aqui utilizadas, desde que lícitas, até para que não haja aí nenhuma forma de impunidade. Então todos esses aspectos são exatamente aí abordados, né, pelo artigo 5º sobre a notícia do crime. Eu gosto muito do autor Frederico Marx, e ele diz que delação é a notícia do crime partida da vítima ou de qualquer do povo, né, a delatio criminis. E na visão dele, havia duas espécies, a simples e a postulatória. Na primeira, dar-se aviso do crime, pura e simplesmente, enquanto na segunda, ao pedido de instauração da persecução penal. Lembrando, né, que a partir do momento em que a autoridade policial toma conhecimento de um suposto fato ilícito, ele obrigatoriamente tem que iniciar as investigações até para que comprove se de fato existe ou não ali os indícios da autoria e da materialidade, né? Essa delação, pessoal, não existe aí uma forma concreta para que ela venha acontecer. Ela acontece da forma mais simples possível, é tomado a termo a declaração ali da testemunha ou da vítima, né? E ela pode ser feita, então, verbalmente. Ela não exige nenhuma forma específica para que ela venha a acontecer. E aí a última hipótese, conforme nós já vimos, né, é o auto de prisão em flagrante. Lógico que a partir do momento que os policiais levam à delegacia alguém que foi preso em flagrante pela prática de um crime, né, de um fato típico, ilícito e culpável, deve haver um inquérito policial, até mesmo para que possa se averiguar se de fato é um ato ilícito e mais, se não existem ali, logicamente, né, os indícios presentes das causas, né, excludentes de licitude, excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. Então, o auto de prisão em flagrante ele é um documento formal. É aquele em que leva, logicamente, o acusado e as informações iniciais relativas à prática de um crime, né, ao conhecimento do delegado de polícia. Porque, normalmente, o auto de prisão em flagrante ele é feito por policiais militares, né? Por exceção, e não é incomum acontecer, pode ser feito por policiais civis ou por policiais, pelo próprio delegado de polícia. Mas é mais comum que na atividade ostensiva da polícia militar, ela realize mais prisões em flagrante. Então, a partir aí de qualquer desses documentos, o auto de prisão em flagrante ou a portaria, conforme nós já vimos, é que se estabelece ali o procedimento do inquérito, né? Ou seja, no qual se prosseguirá com diligências investigatórias. Então, resumindo, né, o inquérito policial ou ele se inicia pelo auto de prisão em flagrante ou por portaria, dentro daquelas hipóteses da notícia criminis, ou seja, dentro daquelas hipóteses que nós já vimos em que a autoridade policial toma conhecimento da prática de um ilícito. Assim conforme nós já comentamos, nós já falamos, né? Crimes de ação penal pública condicionada e de ação penal privada dependem, né, da vontade, da externação aqui do desejo de investigação pela vítima. Por quê? Porque na ação penal pública condicionada à representação, por mais que o Ministério Público seja o titular da ação penal, ele não pode intentá-la sem que haja o consentimento da vítima. E na ação penal privada, somente a vítima, por meio do seu advogado, é que pode apresentar ali a queixa-crime. Então nós temos aí aquilo que diz, né,
mas de forma mais específica, o artigo 5º e o artigo 24 sobre o início dessa ação penal, né? Os parágrafos 4º e 5º são relativos ao artigo 5º e o artigo 24 está aqui. Então, olha só, o parágrafo 4º do artigo 5º nós já vimos. O inquérito nos crimes de ação pública que depender de representação, não poderá sem ela ser intentado. E nos crimes de ação penal privada, somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade de intentá-la, ou seja, da própria vítima ou de seu representante. A novidade para nós aqui está no artigo 24, que diz: nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei exigir, de requisição do ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Mas nós temos exceções. Uma das exceções é o artigo 31 da Lei 7.710 de 83, né? Bem como aí, né, aquilo que diz a Lei de Segurança Nacional. Olha só o que diz aí o artigo 31. Diz: para apuração de fato que configure crime previsto nesta lei, instaurar-se-á inquérito policial pela Polícia Federal, mediante requerimento do Ministério Público, mediante requisição de autoridade militar responsável pela segurança interna ou ainda mediante requisição do ministro da Justiça. Então nós temos outros modos aí, por exceção, nos termos de uma lei especial, de como, né, se iniciaria ali um inquérito policial. Vejamos, né, aqui nós estamos diante, então, de uma hipótese de ação penal pública condicionada ou de uma ação penal privada. Representação da vítima ou requisição do ministro da Justiça, e nós temos, então, o inquérito policial. De iniciativa privada, requerimento da vítima ou do seu representante legal, e aí nós temos o inquérito policial. Resumindo aquilo que nós já havíamos dito. Fica aí para vocês também mais uma doutrina a respeito desse tema, que eu recomendo a leitura posterior, né, do Norberto Avena. E ele continua aqui. Bom, pessoal, vamos então aqui agora observar. O inquérito já foi aberto, seja ele pelo auto de prisão em flagrante ou por portaria. E aí, então, quais são as diligências iniciais? Como é que começa a investigação, de fato, sobre a prática de um crime? Para isso, nós temos a análise do artigo 6º, 7º e 13 do Código de Processo Penal. Vejamos aqui o que diz o artigo 13A. Olha só. Nos crimes previstos nos artigos 148, 149 e 149A, no parágrafo 3º do artigo 158 e no artigo 159 do Código Penal, e no artigo 239 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderá requisitar de quaisquer órgãos do poder público ou de empresas de iniciativa privada dados e informações cadastrais da vítima ou dos suspeitos. Parágrafo único ainda diz: a requisição que será atendida no prazo de 24 horas conterá o nome da autoridade requisitante, o número do inquérito policial e a identificação da unidade da Polícia Judiciária responsável pela investigação. Então aqui nós temos ainda mais discricionariedade, ainda mais abrangência do delegado de polícia nessas hipóteses, na busca ali das informações iniciais, tá? E em vista dessas referências, né, contidas aí no dispositivo, pode-se afirmar que a aludida diligência é admitida nas seguintes hipóteses: sequestro e cárcere privado, redução à condição análoga de escravo, tráfico de pessoas, extorsão mediante restrição de liberdade da vítima, extorsão mediante sequestro, promoção, auxílio de ato destinado a envio de criança ou adolescente ao exterior. Então, são essas hipóteses em que existe uma liberdade ainda maior de investigação e das diligências iniciais, né? Importante dizer ainda que sem a necessidade de prévia autorização judicial, ao contrário ali do que existe no artigo 13b, que exige expressa determinação
judicial, né? Lembrando aqui então, pessoal, nós vamos começar do começo. Só fiz uma introdução para que vocês pudessem ver quais eram as diligências iniciais, né? Para que nós possamos verificar isso melhor, o artigo 6º, inciso 8º, ele fala aqui dos indícios de autoria. Ou seja, é importante que o autor do fato ilícito seja identificado, né? No Brasil, nós temos tantos erros judiciais onde uma pessoa, em alguns casos, ela é condenada por crimes que não cometeu, ou ela é confundida com outras pessoas que cometeram crimes. Então, ali no inciso 8º do artigo 6º diz: ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico e, se possível, fazer juntar aos autos a folha de antecedentes. Isso é uma garantia ao que diz o artigo 5º, em 58, da Constituição Federal, né, que diz: o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Então, nós temos também aí outras questões bastante interessantes a respeito, né? O que é o civil, o civilmente identificado? Né? Aquela pessoa que apresentou o seu RG, aquela pessoa que apresentou o seu CPF. Então, não haverá necessidade de um processo datiloscópico, por exemplo. Mas, se houver dúvida com relação ali à autenticidade desse documento, então não há nenhum prejuízo aí de que um processo datiloscópio, ou seja, que o reconhecimento do indivíduo pela impressão digital, que o reconhecimento do indivíduo por outros métodos mais modernos possa ser, então, realizado, né? Então, nós temos também essas questões. Um outro aspecto aqui que nós devemos considerar é a Lei 12.037/2009, que fala aí da identificação civil, já que é uma citação anterior. Quais são aí, então, os documentos que podem ser utilizados para a identificação civil de alguém? Carteira de identidade, carteira de trabalho, carteira profissional, que na verdade acaba sendo ali quase a mesma coisa, né? Carteira profissional, por exemplo, o nosso cartão da OAB, o passaporte, a carteira de identificação funcional para funcionários públicos ou qualquer outro documento que permita a identificação do indiciado, né? É aquele documento com foto que nós normalmente temos que apresentar. O artigo 3º ainda diz o seguinte, né, com relação aí à identificação civil dos indivíduos. Ele vem dizer, no inciso 1º, que o documento apresentar rasura ou tiver indícios de falsificação, então é possível adotar outros métodos ali para identificar o indivíduo. O documento apresentado for insuficiente para identificar e cabalmente o indiciado. O indiciado portar documentos de identidade distintos, com informações conflitantes entre si. A identificação criminal for essencial às investigações policiais, segundo o despacho da autoridade judiciária competente, que decidirá de ofício ou mediante a apresentação da autoridade policial do Ministério Público ou da Defesa. Constar de registros policiais o uso de outros nomes ou diferentes qualificações. Inciso 6º. O estado de conservação ou a distância temporal ou da localidade de expedição do documento apresentado impossibilite a completa identificação dos caracteres essenciais. Importante dizer ainda que as cópias dos documentos apresentados deverão ser juntados aos autos do inquérito ou outra forma de investigação, ainda que consideradas insuficientes para a identificação do acusado. Então, do contrário, né, fica muito difícil ali nós termos os indícios de autoria. Evitar constrangimento ao identificado, essa que é a informação ali que se tem. Ou seja, né, quando ele for civilmente identificado, não precisa utilizar outros métodos. Porém, o Paulo Rangel diz o seguinte: com o advento dessa lei, qual? Da Lei 12.654 de 2012, diz que a identificação criminal agora poderá ser realizada através de 3 métodos. Primeiro, identificação fotográfica. Segundo, identificação datiloscópica. E terceiro, coleta de material biológico. Por quê? Nós temos muitos casos famosos aí, tanto no Brasil quanto no exterior, de pessoas que foram condenadas em razão de homônimos, de nomes semelhantes e de aparências semelhantes.
Então, para que não haja aí a condenação de inocente, né, nós temos 3 métodos bastante confiáveis: a fotografia, a impressão digital e, logicamente, o exame de DNA, para saber se de fato e quem é aquela pessoa. Então, nós temos essas hipóteses aí. Bom, pessoal, uma outra questão importante aqui que eu vou trazer para vocês, ainda aí de acordo com o Rangel, é o fato de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, tá? Então, esse é um outro aspecto. Ou seja, né, existe uma permissão de coleta do perfil genético para identificação criminal. E é claro em dizer que é quando for essencial a investigação policial. Isto é, não se admite a coleta de perfil genético no curso do processo criminal. O procedimento de coleta de dados de perfil genético é para realizar a identificação criminal, ou seja, na investigação policial. Então, não pode ser forçado o indivíduo a fornecer material genético. Isso não pode acontecer. Mas os materiais genéticos localizados na cena do crime, eles serão utilizados para tentar, de algum modo, a identificação do indivíduo. Tanto é, né, que o artigo mencionado pelo autor é o artigo 5º da Lei 12.037, que foi alterado pela Lei 12.654 de 2012, pessoal. Vocês têm que ficar muito atentos aqui, acompanhando o Código de Processo Penal comigo, bem como fazendo aí e posteriormente a aula, buscando essas informações nas leis e nos artigos que nós citamos, porque tudo aqui está relacionado ao inquérito policial. Tudo aqui traz questões inerentes aqui às diligências iniciais que deverão ser realizadas no inquérito policial, né? Então, lá no artigo 5º diz: a identificação criminal incluirá o processo datiloscópico e fotográfico, que serão juntados aos autos de comunicação da prisão em flagrante, ou do inquérito policial, ou outra forma de investigação. Já na hipótese do inciso 4º do artigo 3º desta lei, a identificação criminal poderá incluir coleta de material biológico para obtenção do perfil genético. Lembrando que ninguém é obrigado a fornecer provas contra si mesmo, tá? Então, essa é uma questão extremamente importante, ou seja, os fatos dos quais nós temos que abordar. Essa garantia constitucional, né, em que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Mas né, se, por exemplo, já existe um perfil genético dessa pessoa catalogado em algum local e ele pode ser comparado com provas genéticas, perfis genéticos que foram ali utilizados ou buscados ou localizados na cena do crime, não há nenhum problema com relação a essa comparação, tá? E aí vem a pergunta mais importante: o identificado poderia se valer do tal princípio que veda a autoincriminação para não submeter esse tipo de identificação? Entende-se que, contanto que não seja investigado submetido contra a sua vontade ao fornecimento do material biológico por vias invasivas, o tema abordado por ocasião do estudo desse mesmo princípio, tendo em vista que tem o direito constitucional de não praticar autoincriminação, conforme eu já tinha dito ali para vocês, pessoal. Forma invasiva e contrária à vontade do indivíduo não podem ser praticados. Fiquemos aqui muito atentos aos vícios no inquérito policial, né? Tem que ficar muito atento, porque um vício no inquérito pode invalidar toda a ação penal, né? Como, por exemplo, ali a colheita de provas ilícitas durante o inquérito. Então, nós estamos agora diante de alguns princípios básicos dos procedimentos administrativos, inclusive o inquérito policial, né? Inquérito policial, ele é um procedimento administrativo, nós sabemos que não é processo. E o artigo 37 da Constituição Federal garante, né, exige que os atos administrativos sejam praticados, né, sob a legalidade, a impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Então, LIMP, tá? Gravem esse nome, que são os princípios dos atos da administração pública. Então, esse é um fato importante.
Se o inquérito policial fere algum desses princípios, né, ele aí vai, logicamente, atrapalhar, ele vai aí, de algum modo, né, tornar viciado o inquérito policial. Então é importante, é fundamental que o inquérito se mantenha dentro aí dos requisitos normais e relativos aos atos administrativos em geral. Lembrando ainda que o artigo 104 do Código Civil diz: agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei, ou seja, não proibida em lei. Então, essa é uma outra concepção. Se nós aqui associarmos, né, aquilo que vem previsto no artigo 104 do Código Civil, mais, né, os princípios constantes dos atos administrativos, nós temos aqui tudo aquilo que é necessário para que o inquérito seja ausente de vícios, pessoal. Então é extremamente importante aí que nós observemos aí a validade, a legalidade do inquérito policial, né? Vamos ainda analisar aqui esses critérios, né? Caso haja a legalidade, como só acontece ali em qualquer procedimento, podem ser invalidados e anulados, ou seja, nós temos que estar diante de todos os princípios presentes para a perfeita regularidade do inquérito policial. E aí nós concluímos então, né, que pode haver ilegalidade nos atos praticados no curso do inquérito policial, a ponto de acarretar o seu desfazimento pelo judiciário, pois os atos nele praticados estão sujeitos à disciplina dos atos administrativos em geral. Entretanto, não há que se falar em contaminação da ação penal em face de defeitos ocorridos na prática dos atos do inquérito, pois esta é uma peça meramente de informação. Como tal, serve de base para a denúncia. Então perceba, aqui nós já sabemos que o inquérito ele não é obrigatório, né? Se necessária a complementação de investigações ou apuração de fatos, pode haver o inquérito, ele não é obrigatório na ação penal, nós já vimos isso. Nós já vimos também que o inquérito, por si só, não pode ser a base de convencimento do magistrado na formação do seu convencimento condenatório, nós já vimos isso também. Nós já vimos que o inquérito não tem finalidade aqui de atribuir a ninguém a prática de um ilícito, né? Ele apenas produz elementos de informação que vão ali sustentar a acusação do Ministério Público. É lógico que se a acusação do Ministério Público está baseada em algo que foi apurado no inquérito de forma ilegal, ilícita, fora dos princípios, princípios constitucionais relativos aos atos administrativos, ou do ato jurídico perfeito, conforme dito ali no artigo 104 do Código Civil, isso vai, logicamente, interferir de algum modo no processo, né? Mas não quer dizer que o processo será totalmente invalidado. Então não é isso que vem acontecer. Por isso que eu trago aqui para vocês alguns preceitos aí de julgamentos a respeito, né? Por exemplo, olha só, a jurisprudência do STF estabeleceu que a suspeição da autoridade policial não é motivo para nulidade do processo, pois o inquérito é peça meramente informativa, né? É inviável a anulação do processo penal por alegada irregularidade no inquérito. As nulidades processuais concernem então somente aos defeitos de ordem jurídica, pelos quais os atos praticados ao longo da ação penal condenatória e não durante o inquérito, né? Ainda na Superior Corte, no STF, nós temos ali que eventuais nulidades ocorridas na fase extrapolicial não têm o condão de macular a ação penal, conforme a relatoria do ministro Sebastião Reis Júnior, né? Então, seja, pessoal, no STJ e no STF, a compreensão é que as nulidades que podem existir no inquérito policial não são capazes de invalidar o processo. Mas, porém, todavia, né, nós temos que ver que as provas que são produzidas durante a fase de instrução processual podem ter sido aquelas que já foram obtidas no inquérito. Então precisa confirmar, logicamente, a legalidade delas em juízo, mediante ali a ampla defesa e o contraditório.
E aquelas provas produzidas do inquérito, conforme nós já vimos, aquelas que não podem mais ser reproduzidas, aquelas que foram produzidas de forma antecipada, né? Essas provas também, se elas estiverem contaminadas pelos vícios ou pelas ilegalidades do inquérito, então nós também não poderemos aqui utilizá-las como formação do convencimento do magistrado. Pessoal, para hoje, esse era o comentário que eu tinha aí para fazer com vocês sobre o inquérito policial. Nós continuaremos na nossa próxima aula, lembrando que nosso calendário de prova já foi disponibilizado e na aula anterior à prova nós faremos o nosso trabalho bimestral. Durante a semana, né, nos próximos dias aí, eu já vou marcar o trabalho bimestral, vocês já têm a data da prova e qualquer dúvida eu estou sempre à disposição de vocês. Agora eu estou lá no grupo com vocês. Qualquer coisa é só me chamar, é só mandar uma mensagem. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação à aula de hoje, estou à disposição de vocês também, pessoal. Não havendo dúvidas, agradeço a presença de todos, um forte abraço, saúde e até a nossa próxima aula. Pessoal, fiquem com Deus e até mais. Boa noite, professor. Boa noite, doutora. Obrigado pela presença. Boa noite a todos.